Olá, meus caros alunos, eu me chamo Francislene Paiva, estou aqui para lecionar para vocês a matéria de Direito Tributário. É uma satisfação estar aqui no curso das Altas Definições, um curso genuinamente capixaba e ajudando vocês a conquistar a tão sonhada aprovação no exame de ordem, que não é um bicho de sete cabeças como muita gente pensa. Nós vamos dar continuidade na matéria de Direito Tributário com o tema Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. A primeira coisa que eu fiz para ajudar vocês foi um levantamento dos temas de maior incidência no exame de ordem. Vamos aqui para a tela. Como vocês podem ver, as principais matérias que caem na prova, que você não pode ir para a prova sem ter estudado, são essas aí. Limitações constitucionais ao poder de tributar, os tributos em espécie, a competência e legislação tributária, a responsabilidade tributária, as modalidades de lançamento tributário, que são suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, a obrigação e crédito tributário, as garantias e privilégios do crédito, as repartições de receitas, interpretação e integração da legislação tributária. Essas matérias vocês já viram com o professor Carlisson, tá bom? E aí, se você ainda está um pouquinho perdido, eu também fiz um levantamento dos artigos correspondentes a cada uma dessas matérias. Vamos voltar para a tela de novo. Perceba que para cada tema de maior incidência, a gente tem os artigos aí. Então, você, aluno, precisa ter o seu vade-mecum, precisa ter o seu CTN e dar uma lida nesses artigos para você se familiarizar com os temas, ok? Eu não vou fazer a leitura, obviamente, desses artigos, porque a gente gastaria muito tempo aqui, mas após a aula, faça a devida leitura para vocês se familiarizando. Qual é a dica que eu tenho para dar para vocês, como alguém que também fez o exame de ordem? A banca, gente, ela tem um jeito de ser, uma forma de cobrar. Então, você fazer muitas provas, muitas questões, vai te ajudar a se familiarizar com a banca e com a forma que ela cobra as questões, ok? O maior concorrente da gente nessa prova não é o vizinho, não é quem está fazendo a prova ao lado, é você mesmo. Você está competindo com você mesmo. Então, é se acalmar, é manter o equilíbrio. Não adianta você achar que a aprovação no exame de ordem vão ser 14, 16 horas de estudos diários, sem um descanso, porque o corpo da gente é uma máquina e a gente passa pela estafa mental e física se você não tiver esse descanso, ok? E o que serviu para mim não necessariamente vai servir para você. O que eu fazia era um estudo de segunda a sábado e nos domingos eu fazia uma prova que já tinha sido aplicada como forma de simulado. E aí eu cronometrava o tempo da mesma forma que seria aplicada a minha prova, ok? E aí eu me liberava, ficava o domingo restante todo para descanso. Então façam muitas provas. Para vocês terem uma ideia, teve prova que eu fiz 2, 3 vezes a mesma prova, porque eu fui fazendo, quando acabou eu tive que retornar e ir fazendo de novo. E aí na hora que você está fazendo a prova, você fala, caramba, essa questão aqui já caiu de forma muito parecida, porque as questões elas tendem a se repetir. Quanto mais questões você fizer, mais familiarizado você vai estar com a banca e com a forma de cobrar da banca, ok? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa matéria. Nós vamos falar hoje sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Fran, o que é isso, afinal? Toda vez que você falar sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, você precisa lembrar que são garantias do contribuinte, ok? Pessoa física ou jurídica, são garantias nossas, não são garantias do Estado. O Estado, seja a União, na pessoa da União, do município ou dos Estados membros mesmo, eles têm o poder de criar ou majorar tributos, ok? E nós temos que pagar esses tributos. Mas essa tributação ou majoração do tributo, criação ou majoração, ela não pode ser feita de qualquer maneira, de forma arbitrária. Imagina você, se o Estado, como já foi antes, pudesse, da noite para o dia, criar um tributo sem você ter um prazo limite para ser respeitado, um tempo mínimo para ser respeitado, ou, por exemplo, se fosse por qualquer tipo de ato normativo. Então, a Constituição, ela vem com garantias, com direitos que são nossos, do contribuinte, e que o Estado tem que cumprir, ou seja, ele tem o poder de criar o tributo, de instituir, de cobrar, mas ele deve respeitar regras. E essas regras, gente, elas são divididas em duas grandes categorias, que são, volta aqui para mim na tela,
são os princípios constitucionais e as imunidades tributárias, ok? Os princípios constitucionais, gente, nada mais são, como a gente sabe em todos os ramos do direito, são aquelas ideias que inspiram todo o ramo daquela área específica. Então, toda regra que nós virmos em direito tributário, ela tem que estar em consonância, ela tem que respeitar os princípios tributários, ok? Vamos lá para a tela de novo? Para a gente falar sobre o primeiro princípio. Hoje nós vamos falar sobre os princípios tributários. Para uma próxima aula nós vamos falar sobre as imunidades tributárias, ok? Que são as duas grandes categorias de direitos, de garantias do contribuinte, ou seja, que são limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós vamos falar hoje somente sobre princípios, ok? O primeiro princípio que a gente tem para dizer hoje é o princípio da legalidade. O que versa o princípio da legalidade? Que nenhum tributo ele pode ser criado ou majorado senão em virtude de lei. Então, olha que bacana. Imagine você se, por exemplo, qualquer resolução pudesse criar ou majorar um tributo. Qual a segurança jurídica que nós teríamos? Nenhuma. Então, a Constituição ela vem para dizer, olha, poder público, você pode instituir e majorar tributos, mas qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para isso? Lei em sentido estrito, tá bom, gente? Que é lei ordinária ou lei complementar. Não pode ser qualquer tipo de instrumento normativo, não. Tem que ser lei em sentido estrito. Isso nos dá uma garantia, porque tanto a lei ordinária quanto a lei complementar, ela exige um quórum, gente, existe votação, ok? Então, nos dá garantia isso. Vamos voltar de novo aqui para a tela. Olha um exemplo que eu coloquei aí para vocês. O IPTU, o IPVA, o ITR, eles são impostos que devem ser instituídos ou majorados por lei ordinária, que exige uma maioria simples. Enquanto o IGF, por exemplo, o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele só pode ser instituído ou majorado por lei complementar, que exige uma maioria absoluta. E aí a gente entra em direito constitucional. Eu fiz uma tabelinha para vocês para facilitar a vida. Vamos lá na tela da tabelinha. Para você que tenha esquecido eventualmente, o que é maioria absoluta e o que é maioria simples? Qual a diferença entre lei complementar e lei ordinária? A lei complementar, vou dar um exemplo. Se naquela casa legislativa existem 113 parlamentares existentes, ok? São necessários o voto de 57 parlamentares para a gente ter aprovação de alguma matéria legislativa. Já na maioria simples, se há 87 parlamentares presentes, são necessários 44 parlamentares. Então, perceba que nos dois você precisa metade mais o primeiro número inteiro, ok? A diferença é que na maioria absoluta, nós falamos aqui sobre os parlamentares existentes, enquanto na maioria simples, nós falamos sobre os parlamentares presentes. É muito mais fácil, por óbvio, nós concluirmos que é muito mais fácil você aprovar uma lei, ou uma criação de um tributo ou majoração de um tributo através de uma maioria simples, ou seja, uma lei ordinária, que é aquela lei comum, do que numa lei complementar, que é uma maioria absoluta, ok? Existe um quórum qualificado na lei complementar. Por que eu fiz essa tabelinha para vocês? Para vocês entenderem o que é, voltarem lá e entenderem o que é lei complementar e lei ordinária. O tributo, gente, ele só pode ser instituído ou majorado através de lei complementar ou lei ordinária. Lembra o princípio da legalidade tributária, que é um princípio em sentido estrito, não é qualquer tipo de lei, é lei ordinária ou lei complementar. E, Fran, qual a maioria? A maioria dos tributos, eles são criados ou majorados através de qual instrumento? Através da lei ordinária, ok? E aí, nós vamos falar agora sobre a mitigação do princípio da legalidade, né? Como toda regra tem as suas exceções, em direito tributário não é diferente. A mitigação do princípio da legalidade tributária está naqueles impostos federais, que são 4 no total. Volta a tela aí para mim, para eu mostrar já para vocês. Que podem ser instituídos ou ter as suas alíquotas majoradas ou reduzidas por um ato do Poder Executivo, tá, gente? Em geral, é decreto presidencial ou uma portaria do Ministério da Fazenda. São esses 4 aí, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Ok, gente? Então, sempre que você falar em princípio da legalidade,
Lembra que é aquela coisa de só pode ser instituído ou majorado tributo por meio de lei. Essa lei é lei ordinária ou complementar. Olha, mas eu tenho aquelas 4 exceções, que são impostos federais, II, IE, IOF e IPI, que podem ter as suas alíquotas majoradas ou reduzidas por meio de atos do Poder Executivo, ok? Mas o que justifica esses tributos, esses impostos poderem ser exceção, poderem ser majorados ou instituídos por um simples ato do Poder Executivo, que é muito mais rápido? Perceba que o que tem de comum nesses impostos é o seguinte: eles não são impostos meramente arrecadatórios, eles são impostos que servem para regular a economia. Então vamos dar um exemplo, volta a tela aí para mim. Vamos dar um exemplo, por exemplo, com o imposto de importação que está escrito aí para vocês, ó, o II. Se o Estado ele quer fomentar a economia interna e fazer com que as pessoas comprem menos de fora e comprem mais aqui os produtos nacionais, o que o Estado vai fazer? Ele vai aumentar a alíquota do II, o imposto de importação. As pessoas, consequentemente, vão ser menos encorajadas ou desencorajadas a comprarem do exterior e vão comprar mais produtos aqui, nacionais, ok? Isso vai fomentar a economia interna. Isso também acontece com o imposto de exportação, mas de forma contrária, quando o Estado, o Brasil, ele quer fomentar a venda de produtos para o exterior. Então perceba que quando o Estado quer uma coisa ou outra, depender do que ele quer, ele aumenta a alíquota daquele imposto ou ele reduz a alíquota daquele imposto. O IOF, por exemplo, a redução ou o aumento daquele imposto está muito relacionado à inflação, ao controle da inflação, ok? Então perceba que são impostos que tem a ver com controle de mercado, controle da economia. São impostos extrafiscais, nós chamamos, ok? Então, por conta disso, imagine se para aumentar um desses impostos, um desses 4 impostos, fosse preciso uma lei ordinária ou, pior ainda, uma lei complementar. Existe uma tramitação e essa tramitação exige um intervalo de tempo, uma certa demora nas casas legislativas para aprovação, aquele quórum qualificado ou não, ok? Então, a legislação, ela autorizou que esses 4 impostos da União, eles sejam exceções ao princípio da legalidade, na verdade, uma mitigação do princípio da legalidade, porque permitem, por medida provisória, terem as suas alíquotas alteradas. É claro que a medida provisória, ela tem força de lei, gente. E ela pode, e depois ela acaba se transformando em lei ou não. Então, existe até autor que diz que não é o caso de mitigação, exceção ao princípio da legalidade, tá bom? Para a prova, levem como uma exceção. Geralmente, a prova, gente, ela não vai cobrar o que é comum, ok? Você precisa ir para a prova sabendo o que é a regra geral, é claro, mas guardem com você principalmente as exceções. Porque pode constar lá na prova o seguinte, que o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o IPI atendem ao princípio da legalidade. Ele pode misturar entre a letra A, B, C, D, ele pode misturar questões, naturezas de tributos, dizendo marque qual das alternativas são exceções ao princípio da legalidade, por exemplo, que podem ser instituídos ou majoradas as alíquotas por medida provisória. E aí você tem que saber quais são as exceções. É muito fácil memorizar, gente. São só impostos, ok? A gente não está falando aqui de taxas, por exemplo, de contribuições de melhoria. São só tributos de natureza imposto e são só aqueles que são federais, e são apenas esses 4 que nós citamos, ok? II, IE, IOF e IPI. Facinho de memorizar, ok? Vamos agora para outro princípio, que é o princípio da anterioridade tributária. Eu gosto muito desse princípio. Veja bem, imagine você que o Estado pudesse instituir ou majorar um tributo hoje e que amanhã ele já passa a valer, amanhã eu já tenho que pagar esse tributo. Você imagina qual a segurança jurídica que haveria? Nenhuma, ok? Então, regra geral, quando o Estado, município ou União institui ou majora um tributo, ele precisa respeitar um intervalo de tempo entre a publicação daquela lei que instituiu ou majorou um tributo e a vigência efetivamente daquela lei, ok? Ou seja, a partir de quando, após a publicação, eu como contribuinte tenho o dever, a obrigação de pagar aquele tributo, a majoração daquele tributo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vamos voltar aqui para a nossa tela.
Existem dois tipos de anterioridade. Existe a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, como eu mostro aí para vocês. Elas estão previstas no artigo 150, inciso 3, as linhas B e C da Constituição Federal. Muito importante que vocês façam a leitura após a aula para vocês entenderem a diferença de uma forma mais pormenorizada. Ler a lei seca, ok? A linha B ela vai falar da anterioridade anual e a linha C da anterioridade nonagesimal. Deixa eu explicar para vocês qual é a diferença. A anterioridade anual é o seguinte, gente. Após o Estado, município ou União publicarem uma lei que institui ou majora um tributo, aqui nesse ano vigente, por exemplo, ano de 2017, somente no exercício financeiro seguinte à publicação dessa lei que instituiu ou majorou o tributo é que pode ser cobrado efetivamente o tributo. Fran, mas o que é exercício financeiro? Considera o exercício financeiro o ano civil, ok? Isso que é um exercício financeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro desse ano, ok? Então, regra geral, se foi publicada uma lei, seja federal, estadual ou municipal, relativa a tributos, criação ou majoração, no exercício financeiro, ou seja, no ano de 2017, só vai passar a ter vigência, ou seja, eu só tenho a obrigação de pagar esse tributo, essa majoração do tributo, ou seja, um aumento desse tributo, na alíquota desse tributo, somente a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, em tese, 1º de janeiro de 2018, ok? Agora, veja bem, e para aqueles tributos que o Estado fazia o seguinte, criava uma lei majorando determinado tributo e publicava essa lei no dia 31 de dezembro de 2017. Aí o que acontecia? O contribuinte tinha que pagar que dia? Tinha que pagar no dia 1º de janeiro de 2018, ou seja, puxa, na verdade dos fatos, foi só um dia de diferença de intervalo de tempo, mas puxa, foi de 2017 para 2018, a lei foi publicada em 2017 e está sendo cobrada no ano de 2018. Aí veio uma emenda complementar no ano de 2004 para inserir mais um tipo de anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal. Volta aqui para minha tela. Olha lá, a anterioridade nonagesimal diz o seguinte: é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, além do Estado, União, município terem que respeitar a anterioridade anual, publico uma lei majorando um tributo ou criando, só posso cobrar no exercício financeiro seguinte ao da publicação dessa lei. Além disso, ele tem que obedecer também 90 dias, ok? Isso exatamente foi criado para quando essa lei é publicada lá no finalzinho do ano e o contribuinte não tem que pagar no dia seguinte, certo? Além do um ano, você tem que respeitar os 90 dias. Fran, como é que isso vai cair para mim na prova? É possível que se coloque uma questão. Tal lei X, por exemplo, foi publicada, majorando um tributo, foi publicado no dia tal do ano tal. A partir de quando vai ter vigência? Você vai colocar lá as opções para você. E aí eu vou te ensinar a fazer esse cálculo. Você vai calcular primeiro a anterioridade nonagesimal, primeiro a anterioridade anual, depois a nonagesimal e depois você vai somar as duas, ok? E vai ver qual é a mais benéfica para o contribuinte. Vamos fazer um exemplo? Volta lá para a tela. Vem aqui comigo, olha, uma lei que majorou um tributo no dia 15 de dezembro de 2017. Quando que vai incidir esse aumento? Olha lá, o primeiro passo que você vai fazer é projetar a incidência do tributo para o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que tenha havido aumento do tributo. Então, volta. Se a lei ela foi publicada aqui, olha, no dia 15 de dezembro de 2017, o primeiro passo é você analisar a anterioridade anual. Sempre você vai fazer assim, tá? Então, esquece aqui, ó, a data que foi publicada e vem aqui só para o ano, ok? Se ela foi publicada no ano de 2017, significa dizer que em relação à anterioridade anual, só vai ser possível passar a cobrar aqui no ano de 2018, por óbvio, no dia 1º de janeiro de 2018. Qual é o segundo passo, professora? O segundo passo agora, vamos apagar aqui. O segundo passo é você projetar agora em relação à anterioridade nonagesimal, ok? Você vai voltar aqui na data da publicação da lei e vai fazer o cálculo da anterioridade nonagesimal.
Bom, a anterioridade nonagesimal são 90 dias após, não é? Você vai calcular 15 de dezembro mais 91 dias. E aí você vai perceber que vai dar lá em meados de março de 2018. Pois bem, então você tem duas respostas possíveis. Como nós podemos observar aqui, olha, você achou a data de 1º de janeiro de 2018 e você também encontrou a data de meados de março de 2018 também. E aí, qual que você vai escolher? Você vai para o terceiro passo, você vai escolher a maior data. Então, quando que passa a incidir esse tributo? Vai incidir esse tributo em meados de 2018, porque você sempre vai pegar a maior data, é a data que mais beneficia o contribuinte. Tá vendo? Então, olha que interessante, 15 de dezembro, se você desconsiderasse a anterioridade nonagesimal, quando ainda não existia lá antes de 2004, olha que absurdo que seria. A lei, ela seria publicada no dia 15 de dezembro de 2017 e já no dia 1º de janeiro de 2018 você teria que pagar, você teria 15 dias apenas para se readequar, um absurdo. Então, veio a anterioridade nonagesimal exatamente para dar essa garantia, essa segurança jurídica ao contribuinte, ok? Pode voltar aqui para mim. Eu fiz mais 2 exemplos para vocês, tá? Vocês vão fazer depois da aula esses 2 exemplos da mesma forma que eu fiz o cálculo aqui com vocês, porque isso cai e cai muito em prova, despenca em prova, tá bom? O aluno que não é alta das definições, ele vai responder a data de janeiro, porque ele só vai lembrar da anterioridade anual, mas você assistiu a aula aqui com a Fran e vai lembrar que não é só anterioridade anual, é a anterioridade anual mais a nonagesimal, ok? E costuma estar na letrinha A, gente. Vamos voltar aqui para a tela? No exercício que eu passei para vocês. Costuma estar na letrinha A essa resposta aqui, ó, de 1º de janeiro de 2018. E o aluno nervoso, ansioso, ou às vezes não estudou a outra anterioridade, que é a nonagesimal, vem aqui e marca a letra A na certeza de que marcou a letra certa, pegadinha do malandro, ok? Fiz outra questão para vocês, para esse cálculo, 2 na verdade, muito parecidas. Façam em casa depois da nossa aula, tá bem? Que é da mesma forma. Aí eu fiz também, gente, uma tabelinha que é muito interessante. Vamos voltar aqui para a tela para você memorizar, que isso aqui é um intensivão. Você tem que memorizar a regra geral e as exceções, principalmente as exceções. Olha só, olha as exceções à anterioridade anual. Ou seja, são os tributos que não obedecem à anterioridade anual. Imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, o IEG, CID de combustível, tem vários, tá vendo? Os principais eu coloquei aqui para vocês, ou seja, por exemplo, o imposto de importação, gente, ele não obedece à anterioridade anual. Isso quer dizer que se você tiver uma lei que aumenta a alíquota do imposto de importação, ele não precisa aguardar de um ano para outro, de um exercício financeiro para outro. Olha que coisa. A própria lei ela pode dizer, olha, passa a valer daqui 20 dias, passa a valer daqui 30 dias, entende? Por quê? Porque são impostos, como nós vimos, que são extrafiscais, que regulam a economia. Então, não seria razoável, por exemplo, o imposto de importação, ele atender ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Vocês podem observar que outros impostos também são exceções, como o imposto de exportação, o IPI. Lembra daquilo que eu falei, que são impostos extrafiscais que servem para regular a economia? Então faz sentido, não faz? Serem impostos que não respeitam essas anterioridades? Porque, olha, se você quer regular a economia e é para ontem, isso é urgente, como é que você vai esperar ou o exercício financeiro seguinte ou ainda os 90 dias da anterioridade nonagesimal? Não faria sentido, não é? Fiz uma outra tabela para vocês também muito interessante para vocês memorizarem aí depois da aula, deem uma lida nela. Olha as exceções da legalidade, da anterioridade anual e nonagesimal. Olha que interessante, gente, o imposto de importação aparece de novo, o imposto de exportação aparece de novo.
Olha que bacana, eles são impostos que são exceções à legalidade, anterioridade anual e nonagesimal também. Então, o imposto de importação e exportação, eles podem ser instituídos ou majorados por algo que não é a lei ordinária nem a complementar, ou seja, uma medida provisória, um ato do Poder Executivo, ok? E, além disso, eles passam a viger, eles passam a valer no momento em que a própria lei prevê, ok? Claro que se não tiver previsão nenhuma, vai ser aquela vacatio legis, os 45 dias. E em havendo previsão diferente, vai ser o que está previsto ali naquela lei ou naquele ato normativo, ok? Ou naquela medida provisória. Então, nós temos algumas conclusões para tirar dessas tabelinhas que nós fizemos. Vamos voltar para a tela. À medida que você for vendo a tabela, você mesmo tem que fazer algumas conclusões que podem ser questões de prova. Então, por exemplo, alguns tributos, todos federais, que são exceções ao princípio da legalidade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, ok? Se na sua prova tiver que há algumas taxas que são exceções desse princípio, está errado. Se na sua prova tiver alguns tributos municipais ou estaduais, também está errado. Nós estamos falando aqui de tributos federais e todos eles são impostos, ok? Que nós vimos que é o IE, II e o IOF, ok? Se houver majoração do IPI, a sua incidência só poderá ocorrer 90 dias após. Se houver majoração do imposto de renda, em qualquer data do ano, sua incidência ocorrerá no primeiro dia do exercício financeiro subsequente. São conclusões que nós vamos tirando dessa tabela, que podem ser questões de prova, questões ali colocadas naquelas letrinhas da prova, ok? Vamos falar do princípio da isonomia. Nós vimos lá em Direito Civil e Direito Constitucional também, que todos são iguais perante a lei, ok? Essa igualdade é chamada de igualdade formal. Depois nós vimos que existe a igualdade material, ou seja, você trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, já dizia Rui Barbosa. Direito tributário, gente, também é assim. Você tem que tratar de forma igual contribuintes que estejam na mesma situação de capacidade contributiva e de forma desigual contribuintes que estejam em diferentes condições de capacidade contributiva. E é o justo, gente, isso tem a ver com justiça tributária. Então, Fran, isso que justifica, por exemplo, aqueles MEIs serem tributados de forma diferente no Simples Nacional, o microempreendedor? Exatamente. O MEI, gente, ele não é uma exceção ao princípio da isonomia, não. Muito pelo contrário, ele é o cumprimento do princípio da isonomia, porque não é razoável, não é justo, não é proporcional você tratar um MEI da mesma forma que você trata uma grande empresa, com lucros totalmente diferentes, ok? A tributação é diferente. Então, o princípio da isonomia, ele vem exatamente para você tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, e aí na esfera tributária, ok? Eu coloquei aí o artigo para vocês, que é o 150, inciso 2 da Constituição Federal. Depois da aula tem que ler, gente. Aluno tem que ter vade-mecum, aluno tem que ler letra da lei. Muitas vezes as questões de provas, ela é Ctrl+C, Ctrl+V da letra da lei para evitar eventuais anulações, discussões doutrinárias. Então você precisa conhecer a letra da lei seca, ok? Esses artigos que eu estou passando para vocês precisam ler depois da aula. Façam suas anotações, façam suas leituras para se familiarizarem com o tema. Vamos para o próximo. Eu dei um exemplo aí para vocês sobre a isonomia, junto com a cláusula do pecunia non olet. Esse princípio do pecunia non olet, ele inclusive, gente, ele está expresso no edital de vocês. Então, é uma questão interessantíssima para cair na prova, porque as pessoas confundem por demais, ok? O princípio do pecunia non olet diz o seguinte, né? Dinheiro não cheira. Como assim, Fran? As pessoas, gente, elas têm que ser tratadas de forma igual, se são contribuintes que estão ali na mesma linha, né? Na mesma capacidade contributiva. Então, por exemplo, o imposto de renda para pessoas que estão na mesma capacidade contributiva, que auferiram um patrimônio em nível igual, ele tem que ser cobrado dos dois, independente se a atividade de um deles é ilícita, por exemplo, porque dinheiro não cheira para direito tributário. Então, se você tem, por exemplo, alguém que conseguiu auferir renda, patrimônio, através de corrupção, através de prostituição, através de curandeirismo, através do câmbio negro, gente, para direito tributário isso não interessa.
As devidas sanções cabem ao direito penal, mas o direito tributário ele não está interessado nisso. Se foi atingido, se foi alcançado, se foi realizado o fato gerador, qual o fato gerador do imposto de renda? Auferir patrimônio. Se foi auferido patrimônio, foi realizado o fato gerador. Nada mais interessa para direito tributário. Então, aquela pessoa, aquele contribuinte, vai ser devidamente tributado, tem que pagar devidamente o tributo. Gente, é muito justo o princípio do pecúnia non olet, ou seja, o dinheiro não cheira, não interessa se provém de atividade ilícita ou não. Por que é interessante? Porque você imagine só, seria um incentivo para quem trabalha nos desvios da lei de forma irregular, de forma ilegal. Por exemplo, a pessoa dizer, olha, não posso pagar imposto de renda porque meu patrimônio ele advém do jogo proibido. O que eu trabalho é com jogo proibido, então seria um incentivo, né, para essa pessoa, em detrimento daquela pessoa que ofere a renda na legalidade, dentro dos limites da lei certinho, tá bom? Então, esse princípio é muito importante para vocês, questão potencial de prova. Para o direito tributário, o dinheiro não cheira, não interessa se a atividade é lícita ou não. Se foi alcançado o fato gerador, deve ser tributada a pessoa, tá bom? Fato gerador, não interessa se é atividade ilícita ou não. Fato gerador, ok? Ele incide inclusive na atividade ilícita, ok? Vamos para o princípio da vedação ao confisco. O tributo, gente, ele não pode ser aplicado pelo Estado com efeito confiscatório. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês de um caso que eu tive. Um contribuinte eu vou dar aqui exemplos de números quaisquer para vocês, tá? Exemplos aleatórios. Ele devia 100 mil reais de tributo ICMS. O fisco foi lá, fez a limpa, né, a fiscalização como deve ser feita e aplicou um auto de infração, multando esse contribuinte no valor de 300 mil reais. Então, vocês percebam, não existe nenhuma razoabilidade numa multa que é 3 vezes o valor do próprio tributo. É claro que não podia ser uma multa ali de 5 mil reais que não ia nem fazer cosquinha em alguém que deve 100 mil reais. Ok, a multa ela tem um caráter de sanção, de punidade. Você está punindo aquele indivíduo, de punição, é o caráter da multa, o indivíduo que não pagou o tributo, ele tem que ser punido, ok. Mas o tributo, ele não pode ser, nem o tributo, nem a multa, ter caráter confiscatório, ou seja, ultrapassar a capacidade contributiva. Certamente aquele contribuinte ia fechar as portas se tivesse que pagar os 100 mil reais mais os 300 de multa, 400 mil reais. Nós ingressamos com uma ação, é claro, né? Alegando que o princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório, que era o que estava sendo aplicado. O STF, inclusive, já tem entendimento pacificado sobre isso. A multa ela só pode ser até o limite do valor do próprio tributo devido. Então, só poderia ser aplicado pelo fisco uma multa no valor do próprio tributo devido, que seria 100 mil. Deve 100 mil, uma multa de até mais 100 mil, 200 mil. Aí sim estaria dentro da razoabilidade, tá? E é claro que o pedido já em sede de liminar foi aceito por um juiz muito responsável que atendeu o pedido. Por quê? Porque realmente, gente, o poder do Estado ele não pode ser arbitrário. O Estado não pode fazer a seu bel prazer. O Estado também está sob o comando da lei, tá? Ele também tem que obedecer. São garantias, lembra que eu falei para vocês, os princípios tributários são garantias do contribuinte. O Estado ele tem o poder de tributar, de cobrar o tributo, de instituir, mas respeitando limites previstos na Constituição, que são as limitações ao poder de tributar, ok? Nós vimos hoje, gente, rapidamente alguns dos princípios. Vamos voltar aqui para a tela. Os princípios são esses aí. Nós vimos hoje até o princípio da vedação ao confisco. Na próxima aula nós vamos ver mais esses 4 princípios e as imunidades tributárias, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente está à disposição para ajudar vocês. Vai ser uma etapa que vocês vão passar por ela, vão ver que é mais uma prova só, não é o que define a nossa vida. Vocês vão passar por essa etapa com tranquilidade, mantenham a calma, tenham uma quantidade de horas por dia para estudar e no mais a gente está aí. Até a próxima aula.